Olá, meu irmão, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero hoje dar continuidade aos estudos devocionais na carta de Tiago. Nós ouvimos as devocionais anteriores, no capítulo 3, e o capítulo 3 vem nos mostrando a importância de nós usarmos a nossa língua de forma abençoadora, e vem mostrando também a importância de nós termos uma sabedoria que vem do céu, e não uma sabedoria que vem da terra. No capítulo 4, Tiago mostra o quanto, às vezes, as pressões que nós sofremos, seja pela insegurança, seja pelo medo, o quanto isso, às vezes, tende a nos mostrar o que está dentro do nosso coração. É muito comum nós, nesses momentos que nós estamos vivendo, de isolamento social, de preocupação com o futuro, medo, até do Covid-19, de alcançar a nossa casa e a nossa família, é muito comum nós agirmos com estresse, machucarmos pessoas às vezes com a maneira que nós falamos, e é muito comum também nós justificarmos essas ações jogando a responsabilidade no que nós estamos vivendo nesse momento. Mas Tiago mostra que isso na verdade revela o que está dentro do nosso coração. Veja o capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está mostrando que essas reações que muitas vezes nós temos quando sob pressão, quando estamos com medo, essas reações às vezes que acabamos maltratando as pessoas que estão conosco, dentro da nossa casa, nossa família, na verdade elas não podem ser justificadas, elas não podem ser responsabilizadas ou responsabilizarmos outros por conta delas. Tiago fala que tudo isso vem das paixões que guerreiam dentro da gente. Tiago fala que tem muita coisa dentro do nosso coração e que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos apresentar isso diante de Deus e nós precisamos assumir essas responsabilidades. Todas essas ações, elas são reflexos daquilo que está dentro do nosso coração. O próprio Jesus lá em Lucas ele vai falar, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nessa devocional eu queria que nós pudéssemos olhar para dentro de nós. Uma frase que eu costumo falar, e você que me vê pregando na igreja, você sabe que eu falo muito que nós precisamos olhar mais para o espelho e menos para a janela. Porque no espelho nós vemos os nossos pecados, nós enxergamos as nossas necessidades, a nossa necessidade de viver em santidade, nós enxergamos os nossos pecados diante de Deus. Agora no versículo 2, a partir do versículo 2 até o 6, Tiago começa a mostrar o que é que existe dentro do nosso coração, o que é que essa maldade ou esse pecado que existe às vezes dentro do nosso coração, ele causa. Versículo 2 ele fala assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele começa a mostrar as guerras, as lutas, essas intrigas e batalhas que existem, às vezes, no nosso convívio, reflexo daquilo que está no nosso coração, muitas vezes. E se você parar para perceber, você vai notar que muitas das batalhas, muitas das discussões que nós temos dentro da nossa casa é fruto de um egoísmo dentro do nosso coração. Nós sempre queremos ter razão, nós sempre pensamos no nosso bem-estar. É muito comum nós ouvirmos a frase, eu também mereço ser feliz, mas pouco nós pensamos no próximo, pouco nós pensamos nos nossos familiares e o que nós podemos fazer para ele. Outra coisa que Tiago fala aqui, ele nos chama de adúlteros. Por que ele chama de adúlteros aos leitores da carta? Ele chama de adúlteros porque ele fala que não é possível dividir o amor com o mundo. Ele mostra que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mundo que ele fala aqui não é a criação em si, mas é o sistema pecaminoso que rege a sociedade em muitas áreas. Nós precisamos ter uma vida diferenciada, nós precisamos viver por um padrão moral
que Cristo estabeleceu, conquistou na cruz. Nós precisamos viver debaixo dessa santidade, ter uma vida que coloque a Deus em primeiro lugar. Mas isso às vezes é difícil, não é, meu irmão? É muito comum nós lutarmos contra nós mesmos. A nossa maior batalha, na verdade, é contra nós mesmos, esses sentimentos, às vezes, que querem nos fazer viver de uma forma que desagrade a Deus. Por isso, no versículo 6, ele fala assim: mas ele nos concede graça maior. O que ele está mostrando aqui? É que nós só podemos vencer essas batalhas com a graça de Deus. Na presença de Deus, é Deus quem te capacita e me capacita a nós conseguirmos dizer não para nós mesmos. É o que Jesus fala, né? Nós precisamos negar a nós mesmos para seguir a Ele. E seguirmos a Ele é uma necessidade que nós temos para uma vida melhor, para uma vida em paz e em felicidade, mesmo em meio a tantas batalhas. Agora, como é que a gente consegue viver isso na prática? Você deve estar se perguntando aí, né? Como é que eu consigo pôr isso em prática? O que eu preciso fazer? Tiago responde a partir do versículo 7, e ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago, ele começa a mostrar para mim e para você as decisões que eu e você precisamos tomar para que a gente consiga ter um coração mais próximo do coração de Deus. Tiago, ele fala primeiro sobre submissão a Deus. Submissão é eu me colocar debaixo da autoridade dele. É eu dizer não para mim para dizer sim para ele. É eu olhar para aquilo que ele me ensina como direcionamento e me submeter, me colocar debaixo. Ele fala sobre resistir ao diabo. Ele mostra que eu não posso ceder aos convites e às tentações e ceder às vezes até aos desejos pecaminosos que o meu coração, a minha carne quer trazer. Ele fala sobre me aproximar de Deus. E ele tem uma promessa, ele fala que quando eu me aproximo, ele se aproxima de mim também. Por isso, meu irmão, para que a gente consiga ter um coração mais próximo do coração de Deus, nós precisamos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, passar mais tempo em adoração. E assim o próprio Deus, ele vai construindo dentro da gente aqueles sentimentos que o agradam e que nos faz viver para a glória dele. Ele mostra no final dessa parte do texto, no versículo 10, sobre a importância de nós nos humilharmos diante dele. E o que seria isso, meu irmão? É eu reconhecer quem é esse Deus, a importância dele e o que ele pode produzir na minha vida. Eu quero concluir essa devocional lembrando a você da importância disso. Nós precisamos ter um coração próximo do coração de Deus. Isso só é conseguido, isso só é possível quando nós buscarmos mais a presença dele. Por isso não posso responsabilizar ninguém pelos meus pecados. Preciso reconhecê-los diante de Deus e buscar a ajuda dele, para que dia após dia eu viva uma vida que o agrade. Que Deus te abençoe e que você tenha essa busca na presença dele mais e mais, e que eu assim também o faça, para que a nossa vida possa glorificar a ele, mesmo em meio a essa batalha. Forte abraço, ótima semana e que Deus te abençoe muito.